Alô pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Economia Política. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, falando mais uma vez com vocês sobre a questão do mercantilismo e cameralismo, Hoje a nossa proposta de aula é tentar discutir o exercício da página 76, que vocês irão fazer em casa, tá certo? Então, na realidade, é um exercício que trata um pouco sobre essa questão do mercantilismo e do cameralismo. Então, a gente começa falando um pouco sobre até que ponto o mercantilismo pode ser pensado como um sistema coeso de ideias, que se manteve inalterado entre os séculos XVI e século XVII. Não é isso? Então, até que ponto o mercantilismo pode ser pensado como um sistema coeso de ideias que se manteve inalterado entre os séculos XVI e XVII. Então, simplesmente, nessa questão, vocês vão, na realidade, fazer uma abordagem sobre o conceito de mercantilismo, e tentar enfatizar um pouco sobre o mercantilismo é a contrapartida. Vejam, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O mercantilismo é a contrapartida no plano de quê? Das ideias econômicas, do ambiente intelectual, e político, que acompanha o aparecimento, do Estado Nacional, ou simplesmente o aparecimento de Estados nacionais, centralizados e fortes. Então vejamos, nós temos aí, da perspectiva histórica, dentro de uma perspectiva histórica, ele é considerado um período de transição. Vejam só, ele é considerado um período de transição entre as práticas regulatórias da economia, no feudalismo, Então, um período de transição entre as práticas regulatórias da economia no período do feudalismo. Marcadas simplesmente por quê? Marcadas pelo fervor ético e religioso, Ou seja, o nascimento das concepções liberais do século XVIII. Então, cabe enfatizar, tá certo, que ele também é um momento de germinação da economia como ciência, que se consolida no último século. Então, o mercantilismo abriga um grupo, vejam só, bastante heterogêneo de autores espalhados em várias nações europeias, principalmente na Inglaterra, França, Holanda, Alemanha e Espanha. Entre esses escritores, nós devemos deixar bem claro, suas ideias não são as mesmas, claro, vão divergirem as ideias, pelo contrário, apresentam tendências, individuais específicas. Há no momento, portanto, que vamos tentar identificar. Então vejamos até que ponto o mercantilismo pode se pensar com um sistema coeso de ideias. Então ele é um período de transição que vai marcar o feudalismo e a formação dos estados nacionais, Então vejamos, aí eu pergunto, especule, porque John Mike Keynes, então Keynes mantinha uma certa admiração pela escola mercantilista. Então Keynes é um grande economista do século XX. Então ele vai citar, veja só, então o mercantilismo ele representa um momento de grande fertilidade, veja só, um momento de grande fertilidade do pensamento econômico, e não é à toa que no século XX, o grande e célebre economista John Maynard Keynes, e o tenha defendido no capítulo 19 de sua importante obra, a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, então, de 1936. Então, seus representantes eram pensadores,
pragmáticos, voltados ao dia a dia da atividade, isso, comercial e financeira. Então não havia muita comunicação, entre eles, né? E tal, né, fato explica, né, em parte, a ausência de ferramentas analíticas comuns, né, ou de grandes ideias unificadoras, né? Embora não tenham sido muito importantes no desenvolvimento da análise econômica, né? Eles contribuíram significativamente na identificação da coleta de dados, não é isso? E no tratamento estatístico. Então, por que Keynes admira essa corrente? Então, na realidade, então, porque os seus representantes, seus pensadores eram pragmáticos, voltados dia a dia para a atividade comercial e financeira. Então, a gente aí responde um pouco essa questão aí, especula porque John Maynard Keynes, né, mantinha uma certa admiração pela escola mercantilista, né? Então, aí comenta algumas medidas, né, que tomadas ainda no período medieval já antecipava, né, as práticas mercantilistas. Então, que medidas tomadas no século medieval, né, já antecipava o mercantilismo. Então cabe destacar aí, primeiro, o declínio do sistema feudal e o aparecimento do Estado absoluto, né, da formação do Estado moderno, o Estado absoluto, né, então, desvinculado da Igreja. Cabe destacar que contribuíram, né, para a emergência de um ambiente intelectual favorável à nova visão econômica, né? Então, veja só, o rompimento do sistema feudal, né, e o surgimento da formação do Estado moderno, mas vai proporcionar e vai favorecer o desenvolvimento de ideias, né, econômicas. Então, os mercantilistas, né, eles são considerados autores panfletários, né, porque eles estavam mais preocupados em justificar as diretrizes, né, políticas do que em fornecer explicações teóricas da economia. Então os caras estavam mais preocupados simplesmente em oferecer explicações políticas do que explicações econômicas, né? Então a política econômica de então tinha duas preocupações. Quais eram as preocupações da ciência econômica? Primeiro, usar os recursos, né, de que a nação dispunha para tornar o que? O Estado poderoso, né, política e militarmente, né? Então, e substituir o que? Substituir a igreja na assistência aos pobres, de modo que se evitasse uma convulsão social interna. Então, vejamos. Então, a grande discussão aí, na realidade, que eles tinham era, na realidade, como a grande preocupação, usar os recursos de que a nação dispunha, né? Tanto política como militarmente, né? Para substituir o quê? Substituir a igreja na assistência aos pobres, né? Então, na realidade, havia uma preocupação dos mercantilistas, porque eles pregavam aquela ideia de que o pleno emprego, né? Porque na realidade a mendicância não interessava muito não, né? Porque se eu aumentasse a mendicância, quem iria consumir? Então é necessário manter o pleno emprego. Então vejamos, então vocês vão ter aí um comentário das medidas que foram tomadas, né, ainda no período medieval, né, de antecipar as práticas mercantilistas. Então vocês vão ter aí, usar o recurso do que a nação dispunha para tornar o que? O Estado poderoso e militarmente, né? Estado poderoso política e militarmente. E substituir a igreja na assistência de quê? Aos pobres, de modo que se evitasse uma convulsão social interna. Ok? Então essa aí foi uma boa questão, né?
Então, descreva a nova visão da sociedade que surge no século XVI. Qual é a nova visão de sociedade que surge? Né? Então, primeiramente, a gente começa a analisar que tipo de sociedade é essa que surge, né, com o rompimento, com o fim do feudalismo e o surgimento, né, da formação dos estados modernos. Então, vocês vão ter o declínio do sistema feudal. Né? Então, e o aparecimento do Estado absoluto, desvinculado da igreja, contribuindo para a emergência de um ambiente intelectual favorável à visão econômica. Então, esse rompimento vai fazer com que surja um ambiente favorável, é isso, à questão da visão econômica. Então, os mercantilistas são considerados o quê? Autores panfletários, porque na realidade eles estavam mais preocupados em justificar, não é isso? Em justificar o que? As diretrizes políticas, do que simplesmente fornecer explicações teóricas à economia. Então vocês vão ter essa nação dispunha tornar o que? De tornar o Estado poderoso na realidade política e militarmente, como eu havia falado para vocês, e substituir a igreja, a assistência de que? Aos pobres. Mas aí tá, então vocês vão ter, então no bojo da religião, aí vocês vão ter, no bojo da reforma religiosa, com o aparecimento da figura de Lutero, né, e de João Calvino, então o Estado absoluto assume uma função social, é isso, da igreja, né? Então com a reforma, o Estado absoluto, ele assume uma função social da igreja, né? Então na Inglaterra, Henrique VIII rompe com o catolicismo romano, não é isso? E a própria visão do papel do Estado é profundamente alterada. Então, o Estado agora não é visto como instrumento da religião. Então, veja só, o Estado não é mais visto como instrumento da religião, nem se pauta pelo ideal de justiça e salvação, né, das almas. Ele vai subordinar-se, à igreja, e não a uma tarefa de converter-se, né? Ele vai subordinar-se, mas não a tarefa de converter, não é isso? Os homens e reprimir a maldade individual. Então vejamos, então novos modelos de sociedade aparecem aí. Então quais são os novos modelos de sociedade que vai surgir aí? Primeiro, na literatura, a de Nicolau Maquiavel. Então vejam só, o primeiro modelo é o de Nicolau Maquiavel, é isso, onde reconhece em seu livro, o grande livro, né, O Príncipe, o grande livro, O Príncipe, que os homens são naturalmente corruptos e, portanto, devem ser governados, né? Deve ser governado por um soberano forte. É isso. E também ele, sem escrúpulo, né, morais. Então vejamos, então, de acordo com Nicolau Maquiavel, os homens sendo corruptos e sem escrúpulos, deveria ser governado, né, por um Estado forte. E esse Estado forte deveria ter a personificação de um soberano, que era o rei, né? Então, aí vocês vão ter, rejeitando as sociedades existentes na época, né? Em sua época, Thomas More, né? Então, o grande Thomas More, né? Então, ele vai, escreve uma grande obra, Utopia, né? A grande obra Utopia. Então, nessa obra Utopia, ele vai imaginar o que? Ele imagina uma sociedade, exemplo da República de Platão, né? Então, Thomas More vai analisar lá no seu livro Utopia, né, uma sociedade exemplo da República de Platão, né? A sociedade fundada no homem ético. Vejam só, a sociedade fundada no homem ético, apregoado, né, pela religião cristã. Então, dá lugar cada vez mais a um modelo de homem dominado, né, pelas motivações egoístas. Então vejamos, daí a necessidade de um Estado estabelecido por o quê?
por meio de um contrato social, isso, que intervenha nos indivíduos, né, no modo de assegurar simultaneamente o controle dos seus impulsos, né, enquanto preserva certo grau de autonomia individual. Então vocês vão ter aí, na realidade, um exemplo de modelo de sociedade, né? Então, a nova visão de sociedade do século XVI. Então vocês vão ter grandes teóricos, né, do campo da filosofia política, né, como Nicolau Maquiavel, lá de seu livro O Príncipe, né, que vai dizer que o homem, né, é inteiramente corrupto, né, então ele vai ter que ser governado, né, pelo Estado forte, e esse Estado forte tem que ter um soberano, né. Já Thomas More, ele vem lá no seu grande livro, né, Utopia, que vai idealizar um Estado de acordo com a República de Platão, né? Então vejamos, então nós temos aí que, de acordo com Thomas More, a gente vai ter um contrato social, então a gente vai abrir mão simplesmente dos direitos naturais em troca de quê? De obediência ao Estado, né? Então abrimos mão da nossa selvageria, é isso? Abrimos mão do nosso estado de natureza, dos nossos impulsos, em obediência a quê? Ao Estado. Aí temos, é certo dizer que o objeto da política mercantilista, vejam só, é certo dizer que o objeto da política mercantilista era a maximização da riqueza de todos os cidadãos, é certo dizer isso. Então, é certo dizer que o objeto da política mercantilista era a maximização da riqueza de todos os cidadãos. Então, vocês vão ter, presta atenção, então, a riqueza do Estado não era vista como somatória das riquezas. A riqueza do Estado não era vista como a somatória das riquezas individuais de cada cidadão. Primeiro ponto. Então, pelo contrário, para o homem comum era importante, né, tão somente que ele mantivesse empregado atuante. As riquezas do Estado é diferente das riquezas individuais. O homem comum, a grande preocupação dele era que ele tivesse empregado constante, né? Deveria assim sobreviver, mas sem muito conforto. Ou seja, pois isso destruiria seu ímpeto de trabalho. Então, quase todos os autores mercantilistas defendem o quê? Os baixos salários, né, apenas na margem de subsistência. Todos, sem exceção, é isso, defendiam os baixos salários, é isso, apenas na margem da subsistência. Então, dada a baixa condição moral, é isso, das classes trabalhadoras, a pobreza é útil, né? A pobreza é útil, pois torna o trabalhador industriosos ou industriosos, né? Então a pobreza é útil porque vai tornar o trabalhador industriosos. Assim, a privação da pobreza tem um caráter terapêutico. Então vejamos. Então, quando a gente diz, certo dizer que o objeto da política era a maximização de riqueza do cidadão, primeiramente que a riqueza do Estado é diferente da riqueza dos cidadãos individuais. Os cidadãos individuais se preocupavam mais no emprego para ter a sua subsistência. Por isso que a maioria dos mercantilistas defendia os salários baixos. Compare o sistema manufatureiro Putin, né, com o artesanal, né, medieval, né? Então vocês vão ter aí na Idade Média as atividades medievais, né, artesanais, as atividades artesanais estiveram restritas às necessidades de um mesmo feudo. Então, geralmente, o artesão se fixava, né, numa propriedade, oferecendo os seus serviços, né, em troca de proteção. E dos recursos disponíveis, né, na propriedade do seu feudo. Aí vocês vão ter, na realidade, o artesanato medieval, então você vai ter as oficinas, que o cidadão medieval vai oferecer os seus serviços. Já o sistema doméstico Putin, é isso,
é uma forma de trabalho terceirizado. Ou seja, os primeiros sistemas domésticos ocorreram como uma consequência da divisão de trabalho desenvolvida, não é isso, durante a Idade Média. Ou seja, por exemplo, na produção têxtil, né, a fiação, a tecelagem, o acabamento e o tingimento era estabelecido em que? Em diferentes artesanatos. Então aí vocês vão ter a divisão das tarefas, né? Lá no artesanato vocês vão ter a divisão das tarefas. Então essa divisão do trabalho gera uma série, né, isso, de problemas de coordenação, né, isso, entre as chamadas corporações de ofícios ou guildas, né? Então, em decorrência disso, aí surgiu a figura de que do coordenador central, que na maioria das vezes era o que? Era representada pelo artesão, que se situava onde? No fim ou no início do processo de produção. É isso, conectando com os mercados. Então é interessante isso, porque você vai ter de um lado os artesãos, mas produzindo, né, nas suas oficinas, e depois surge aí o que? A divisão, né, social do trabalho, onde cada processo de artesanato, né, isso, vai ter a sua especialidade. Né? Então vejamos, então a gente, nessa primeira parte, nós ficamos por aqui, e daqui a pouco nós voltamos com a nossa segunda parte. Um grande abraço fraterno. Mas aqui é o professor Cláudio Nascimento, falando mais uma vez de economia política. Ok?